Quando Vandaliel e os outros fizeram um retorno triunfante para casa, foram recebidos com aplausos pelos Ghouls que permaneceram na aldeia. Conteúdo patrocinado. Eles haviam expandido a vila de antemão em preparação, mas como a população havia aumentado em mais de 100 mulheres Ghoul mantidas em cativeiro, agora excedia os limites da vila. Mas ninguém se importava com isso. E então as mulheres Ghoul resgatadas e os aventureiros foram autorizados a descansar enquanto Vandaliel desfazia a transformação de mortos-vivos na comida e espólios de guerra que haviam andado aqui com suas próprias pernas para que pudessem ser devidamente desmontados. As línguas e os globos oculares dos magos Kobold podem ser usados como materiais para alquimia. A pele dos generais Kobold poderia ser usada para armaduras e roupas, enquanto suas presas seriam boas facas. A única coisa que se ganhava dos orcs comuns era sua carne, mas os tendões dos orcs generais podiam ser usados para fazer cordas de arco. Enquanto isso, as línguas, olhos e fígados dos magos orcs seriam usados como mais ingredientes para a alquimia. E todas as partes dos corpos dos nobres orcs podem ser usadas como materiais. Sua carne seria usada como alimento. Seus intestinos seriam usados na alquimia ou para fazer remédios. Sua pele seria usada para fazer artigos de couro. Seus ossos seriam usados para fazer armaduras ou armas. Seus órgãos genitais seriam usados em medicamentos que estimulavam a função sexual. Seus cabelos dourados seriam usados para tecer roupas à prova de facadas. E claro, suas pedras mágicas. Se alguém os trouxesse para uma guilda dos aventureiros, eles poderiam receber uma boa quantia por eles. Materiais, eu me pergunto o que devo fazer. É um pouco horrível, mas ela está se divertindo muito, pensou Vandaliel ao ver Tareia habilmente manuseando uma faca para desmantelar Bugoga em pedaços enquanto cantarolava para si mesma. Quando ele fez isso, ela de repente se virou. Venha para pensar sobre isso, Vansama. O que você fará a partir de agora? A faca encharcada de sangue e gordura que ela segurava perto do rosto era realmente horrível, mas parecia que ela estava preocupada com os planos futuros de Vandaliel. O Ghoul King era um papel que só existia enquanto várias aldeias Ghoul se uniam contra um inimigo comum. Era diferente do título de rei de outras raças como Goblins ou Kobolds. Agora que os Noble Orcs foram derrotados e o resto dos inimigos eliminados, não havia sentido em Vandaliel continuar sendo o rei Ghoul. Nem havia razão para todos os Ghouls continuarem no mesmo lugar. Tareia e seus seguidores retornariam à sua aldeia original e voltariam a viver suas vidas normais. É exatamente por isso que devo levar Vansama de volta comigo. Tareia manteve esse pensamento em seu coração quando Vandaliel respondeu. Sobre isso, há algo que quero discutir amanhã. É algo que você quer discutir apenas com nós dois, não com todos. Eu imaginei que seria o caso. O jantar daquela noite foi um banquete para celebrar a vitória. Os Ghouls elogiavam os feitos uns dos outros com espetos grelhados e sopas feitas com carne de orc. Os apetites das mulheres mantidas em cativeiro eram particularmente intensos. Eles devoraram avidamente a carne dos orcs, como se estivessem em retribuição por terem sido tratados como brinquedos por tanto tempo. Mesmo as aventureiras que desejavam apenas a morte tinham apetites vigorosos. No momento, eles só queriam passar pela transformação Ghoul para se tornarem seguidores de Vandaliel, então parecia que o conselho de Zadiris de seus corpos não serão capazes de lidar com o ritual se você não aumentar um pouco sua força foi eficaz. Vandaliel nunca imaginou que a habilidade Death Attribute Charm seria eficaz em humanos que perderam a vontade de viver e apenas desejavam a morte. Se eu estivesse na Terra agora, provavelmente poderia fazer muitos amigos apenas ficando perto de locais famosos de suicídio. Bem, se ele realmente fizesse isso, provavelmente acabaria como fundador de uma nova religião, portanto, mesmo que estivesse na Terra, provavelmente não o faria. Vandaliel mastigou um espeto de Noble Orc enquanto pensava nisso. A carne havia sido untada com molho de tar feito de frutas e ervas que cresciam no ninho do diabo antes de serem cozidas. Cada mordida enchia sua boca com o suco da carne e a gordura derretida, mas o molho tare dava um sabor limpo. Era o tipo de comida que ele poderia comer sem parar. Ele não pôde deixar de se emocionar com o sabor da carne. TLN***. O molho tare é um tipo de molho japonês usado em grelhados, sushi, nabemono e gyoza. Entre as comidas que ele comeu desde que reencarnou em Lambda, os javalis eram saborosos.
Mas a carne dos javalis enormes que ele comia desde que começou a viver nesta aldeia era ainda mais saborosa. Mas a carne do Noble Orc superou até isso. Mesmo a carne de porco de alta qualidade da terra não poderia ser comparada a esta. Estava tão gostoso que Vandaliel tinha certeza disso, embora nunca tivesse comido carne de porco de boa qualidade. Eu finalmente ganhei um contra eles. Enquanto comia a carne do nobre orc que definitivamente não poderia provar na terra, sentiu-se orgulhoso de sua vitória contra a família de seu tio. O primeiro passo no ritual para transformar mulheres humanas em ghouls era cavar um buraco no chão grande o suficiente para conter todas as mulheres submetidas a ele. Em seguida, o sangue ghoul e o veneno secretado por suas garras foram adicionados à lama enquanto ofereciam orações à deusa vida. E então mais lama foi colocada de volta no buraco, submergindo as mulheres. Eles seriam então transformados de humanos em ghouls após 3 dias. Parece que estamos afogando eles. Conteúdo patrocinado. Olhando para a lama em que Kashia e as outras aventureiras haviam submergido, ele repetidamente usou sua magia para verificar se ainda conseguia detectar sinais de vida. Ele não pôde evitar. Afinal, em circunstâncias normais, eles morreriam sufocados. Não há problema com isso. Este é o método que tem sido usado desde há muito tempo. Embora se tentássemos isso em outras raças além dos humanos, como monstros ou outras raças criadas por vida, eles se afogariam. Vansama, foi assim que me transformei de humano em ghoul. Ouvindo a aprovação dos 2 anciãos, Zadiris e Tareia, e sentindo que ainda podia detectar os sinais de vida das aventureiras após 10 minutos, Vandaliel se convenceu. Mais importante, devemos continuar a discussão do outro dia, não devemos? Você tem razão. Uma noite se passou desde a festa da vitória, e o clima festivo dos ghouls havia desaparecido. Eles estavam reunidos e esperavam por Vandaliel, incluindo Tareia. Eles pensaram que Vandaliel agora começaria a discutir as alocações das 100 mulheres ghoul cujas aldeias natais foram destruídas e agora não tinham para onde ir e as aventureiras que estavam sendo transformadas em ghouls, os itens mágicos prometidos que aumentariam a taxa de natalidade dos ghouls e o futuro de Vandaliel. As mulheres engravidadas pelos monstros voltariam ao normal alguns meses após o parto, e não haveria problema em alocar 10 delas para cada uma das outras aldeias. E eles haviam acabado de obter tanta comida que realmente se decomporia antes que pudessem terminar tudo, se não fosse pelo método de preservação de Vandaliel. As aventureiras provavelmente seriam todas tratadas como despojos de guerra de Vandaliel. Dessa forma, não levaria tempo ou esforço para ensiná-los várias coisas após sua transformação em ghouls, e Vandaliel conseguiu o suficiente para merecer isso. Era estranho que um deles não estivesse sob o ritual e sob os cuidados pessoais de Vandaliel. Esse provavelmente era o favorito de Vandaliel. Vandaliel havia prometido distribuir os itens mágicos quando os fizesse. As aldeias de Zadiris e Tareia competiriam por qual aldeia Vandaliel ficaria com eles, então não havia necessidade de eles dizerem nada sobre isso. O grande número de ghouls aqui reunidos esperava que esses fossem os tópicos a serem discutidos. No entanto, Vandaliel provou que essas expectativas estavam erradas com o tom de sua primeira palavra. Todos, por favor, ouçam-me com calma. No verão ou mais tardar, haverá um grande exército de humanos vindo aqui para matar todos nós. Era abril. Cerca de 2 meses após a notícia de que a vila dos Noble Orcs havia sido aniquilada por um bando de ghouls liderados por um Dhampir, uma força de extermínio de 1000, organizada sob a liderança do Marechal Palpap, invadiu a floresta de Vilsnest. Havia 300 aventureiros da classe D e 100 aventureiros da classe C. Havia também uma brigada de guerreiros sagrados de Alda com o sumo sacerdote Gordon como seu líder, a classe B Greenwind Spear Riley, que anteriormente pertencia às lâminas de 5 cores, bem como aos soldados e cavaleiros. Por uma questão de perfeição, o Marechal queria contratar vários outros aventureiros de classe B, mas reunir muitos aventureiros de classe B ou superior em um só lugar causaria problemas ao lidar com monstros em outros lugares. Então ele reuniu aventureiros para criar uma força de extermínio desse tamanho. Desculpe, mas o Dhampir é meu. Naquela época, eu tinha que deixar escapar porque Raiz não concordava comigo, mas agora estou livre. Vou adicionar isso à minha lista de conquistas. Faça como quiser. Contanto que o sangue de um vampiro malvado e bruxa seja eliminado, o Deus dará suas bênçãos, não importa quem execute a tarefa.
O sorridente Riley e o sumo sacerdote Gordon, cuja boca estava voltada para baixo nos cantos, eram as peças centrais da força de extermínio, e todos esperavam que esses dois derrotassem os Ghouls de alto escalão e os Dhampir. Até os outros aventureiros e cavaleiros seguiram seus comandos. Ambos eram de primeira linha entre os aventureiros, e como possuíam a força da classe B que ultrapassava os limites das capacidades humanas, era natural que fossem tratados dessa maneira, pois a força de extermínio não continha aventureiros da classe A ou mais alto. O Marechal Palpape havia constantemente posicionado espies entre a cidade e o Ninho do Diabo para garantir que os Ghouls não viessem atacar a cidade. Mas os Ghouls não haviam mostrado nenhum movimento até agora. Os Ghouls estão esperando que venhamos até eles. Só posso rezar ao meu Deus para que eles não ataquem você quando sua guarda estiver baixa, transformando você em pontos de experiência para eles. Gordon, o fato de os Ghouls não estarem saindo do Devil's Nest, apesar de saberem que os humanos estavam em movimento, sem dúvida significava que eles se prepararam e planejaram uma emboscada. Essa foi a conclusão a que chegaram os líderes da força de extermínio, incluindo o sumo sacerdote Bormak Gordon. Foi por isso que todos os membros da força de extermínio pareciam nervosos. Eu não preciso que você me diga isso. Eles apenas se tornarão trampolins para eu superar aquele ingênuo Heinz. Desde que Riley deixou os lâminas de 5 cores, o número de pedidos diretos e a forma como o clã o tratou mudou notavelmente. Ele ainda era um indivíduo obscuro, então estava desesperado para construir conquistas para si mesmo, aceitando o pedido do Marechal. Era por isso que a expressão em seu rosto era de excitação, não de nervosismo. Sua cabeça estava cheia de pensamentos de levantar a cabeça decepada do Dhampir no ar, aprofundar a confiança que o Marechal Palpape tinha nele, ter uma carreira de sucesso e se tornar o cavaleiro pessoal de um marquês e instrutor de lanceiros. E assim a força de extermínio entrou no Ninho do Diabo e começou a procurar o inimigo. Eles sabiam onde ficava a vila dos Noble Orcs, mas a localização das vilas dos Ghouls que a destruíram era desconhecida. Como era um Ninho do Diabo perigoso, eles hesitaram em enviar aventureiros para investigar o Ninho do Diabo de antemão. Eles não podiam enviar espiões, pois eram mais fracos em combate, apesar de suas habilidades de coleta de informações. A razão para isso foi porque eles concluíram que o Dhampir era um espiritualista. Os espíritas podiam se comunicar com os espíritos dos mortos para obter informações. Se os espiões e aventureiros fossem descobertos, eles seriam mortos impiedosamente e então os Dhampir obteriam informações de seus espíritos. Como os mortos eram falantes, eles tinham que ter cuidado para não perder pessoal. A busca pelo inimigo foi difícil. Só encontramos aldeias Goblin e Kobold. Encontramos 2 ou 3 orcs, mas nenhum ghoul foi visto. Sim, e além disso, houve javalis enormes, os javalis loucos que são superiores a eles, touros empaladores, tartarugas de ferro, ratos gigantes. Nada além de monstros do tipo besta. Não teria sido incomum pelo menos encontrar um pequeno pelotão de ghouls de olho nesta área, mas a força de extermínio não conseguiu encontrar nenhum ghouls. Não, eles encontraram uma aldeia ghoul, mas nada bom. Tudo que encontramos lá foram goblins que se instalaram. Não havia mais nada no que parecia ser o restante de uma aldeia ghoul que eles encontraram. Conteúdo patrocinado. Os ghouls estão definitivamente reunidos em um só lugar, esperando para nos emboscar. Isso é ruim, mesmo que tenhamos 1000 pessoas, se eles vierem atacar de uma vez. E daí? Eu vou me vingar de Ricken, meu irmão mais novo. O irmão mais velho de um aventureiro que se pensava ter sido morto por orcs fez esta declaração irada, mas ninguém o lembrou que foram os orcs, não os ghouls, que mataram seu irmão. Bem, as mulheres podem ter sobrevivido, mas há uma grande chance de que eles tenham se transformado em um ghoul, certo? Temos que salvar suas almas o mais rápido possível. O aventureiro não se opôs às palavras do devoto seguidor de Alda. Até ele concordou que depois de serem tratados como brinquedos e depois transformados em ghouls, eles ficariam mais felizes simplesmente sendo mortos. A força de extermínio montou um acampamento no local onde ficava a vila dos orcs enquanto eles continuavam sua busca pelo Ninho do Diabo. No entanto, sua busca revelou apenas monstros que não eram ghouls, e mesmo depois de vários dias, não havia sinais dos ghouls vindo para atacá-los.
Claro, isso não fazia diferença para o fato de que eles estavam hospedados em um perigoso ninho do diabo, mas como eles tinham mão de obra mais do que suficiente para lidar com os monstros normais que apareciam nesta floresta, o ar de tensão em torno da força de extermínio começou a aumentar, afrouxar. Mais trilhos de roda de carruagem. O que isso pode significar? Isso não significa que já passamos por aqui antes? Seu idiota, as carruagens estão de volta ao acampamento. A força de extermínio estava usando várias carruagens para transportar suprimentos. Embora este ninho do diabo fosse uma floresta, havia javalis loucos de 5 metros de comprimento atacando e derrubando árvores. Então havia muitas trilhas de animais grandes pelas quais as carruagens podiam passar. No entanto, essas carruagens estavam de volta ao acampamento montado nas ruínas da Vila Orco ou totalmente fora do ninho do diabo, indo e voltando da cidade para trazer mais suprimentos. Não havia como aquelas carruagens estarem usando essa trilha de animais que estava em uma direção completamente diferente da cidade e do acampamento. Então o que são esses rastros de roda? Eles parecem pegadas de monstros para você? Aventureiros provavelmente passaram por aqui há muito tempo. A falta de pegadas de cavalo é prova disso. A chuva lavou tudo, exceto os rastros profundos das rodas. Os soldados e aventureiros aqui decidiram que a dedução deste homem era razoável, então eles não se incomodaram em reportá-la aos indivíduos de alto escalão da força de extermínio. Grupos de aventureiros traziam carruagens para o ninho do diabo de tempos em tempos para transportar grandes quantidades de materiais. Derrotar orcs e javalis enormes renderia muita carne, enquanto cortar entes renderia madeira valiosa, mas carruagens eram necessárias para transportar esses itens que pesariam centenas de quilos através do ninho do diabo. Havia magos de atributo espacial que podiam transportar bagagem em um subespaço, e também havia caixas mágicas criadas através da alquimia por esses magos de atributo espacial. Mas ambos eram raros, então a grande maioria dos aventureiros não tinha acesso a eles. E então esses membros da força de extermínio presumiram que essas marcas de rodas haviam sido feitas por tais aventureiros. Eles descobririam que essa era uma suposição incorreta 2 semanas depois. Naquela época, o Marechal Palpape e o Visconde Balchesse estavam ficando cada vez mais impacientes e a tensão da força de extermínio praticamente havia desaparecido. Existem trilhos de roda de carruagem saindo do ninho do diabo? Por que ninguém percebeu isso antes? Gordon gritou de raiva para o subordinado que deu a notícia. Como os rastros das rodas estavam indo na direção oposta da cidade, em direção à cordilheira da fronteira, ninguém prestou atenção. E enquanto os vampiros podem usar uma carruagem, ninguém pensou que os ghouls seriam. Monstros como goblins e orcs geralmente não usavam carruagens. Não, eles não poderiam usá-los. Eles não possuíam o conhecimento necessário para construí-los. Monstros como vampiros que se escondiam em sociedades humanas e atraíam humanos para cooperar com eles tinham maneiras de obter carruagens, mas os únicos casos em que goblins e orcs possuíam carruagens eram quando eles as saqueavam de humanos. Eles usavam as carruagens de forma grosseira sem poder fazer manutenção nelas e muitas vezes comiam os animais necessários para puxá-las. Então as carruagens geralmente quebravam e eram abandonadas ou desmontadas para materiais de construção de casas. Embora os ghouls fossem muito mais inteligentes que os goblins e orcs, o mesmo deveria se aplicar a eles. Foi por isso que mesmo os aventureiros experientes não chegaram à conclusão de que os ghouls estavam usando carruagens para transporte. Os cavaleiros e soldados que foram instruídos a ouvir os conselhos dos aventureiros pensaram o mesmo que eles. Mas eles procuraram no Devil's Nest várias vezes sem encontrar um único ghoul, e os ghouls nunca atacaram. E havia rastros profundos de rodas saindo do ninho do diabo, como se dezenas de carruagens tivessem passado pelo mesmo lugar. Só havia uma conclusão possível. Merda, aquele Dampir usou carruagens para fugir com os ghouls? Como ninguém percebeu, o que diabos os espiões estão fazendo? Riley gritou essas palavras, mas todos sabiam a resposta para sua pergunta, inclusive ele mesmo. Os espiões estavam mantendo uma vigilância adequada, entre o ninho do diabo e a cidade. O que o Marechal Palpape tinha sido cauteloso era o potencial do ghoul avançando na cidade do ninho do diabo, não a possibilidade de que eles escapassem na direção oposta em direção à Cordilheira Bondar, a leste. Foi por isso que todos os preciosos espiões foram posicionados a oeste, entre a cidade e o ninho do diabo.
Pensar que o Dhampir liderando um bando de centenas de ghouls fugiria sem lutar. Fomos enganados. O sumo sacerdote Gordon soltou essas palavras com um gemido frustrado, e a expedição da força de extermínio chegou ao fim. Mas além dele e Riley, que havia perdido a chance de adicionar mais conquistas ao seu nome, o resto da força de extermínio voltou para a cidade com expressões que eram mais felizes do que amargas. Eles também perderam a chance de ganhar dinheiro e adicionar conquistas aos seus próprios nomes ao derrotar os ghouls, mas eles coletaram muitos materiais, pedras mágicas e partes do corpo que serviram como prova de terem matado monstros ao derrotar os outros monstros no ninho do diabo. E como a nação financiou as despesas da expedição, eles não perderam nada. Os cavaleiros e soldados recebiam salários mais altos por estarem em uma expedição perigosa e comiam a carne de javalis loucos e tal que normalmente não comiam com frequência. Então estavam muito satisfeitos. O Visconde Balchesse estava dançando de alegria por dentro quando ouviu a notícia de que os ghouls haviam escapado em direção à Cordilheira da Fronteira e a força de extermínio não havia sofrido nenhuma baixa. Se soldados e cavaleiros tivessem morrido, ele teria que pagar dinheiro às famílias deles como compensação e encontrar substitutos para o pessoal perdido. Conteúdo patrocinado. Ele estava um pouco preocupado com o fato de os ghouls não terem sido exterminados e a ameaça não ter desaparecido completamente. Mas além da cordilheira havia incontáveis ninhos do diabo tão grandes que todo o seu território poderia facilmente caber dentro deles, e os monstros que viviam dentro deles não estavam no nível dos nobres orcs. Foi dito desde a Era dos Deuses que numerosos dragões, que foram designados como monstros em nível de desastre, viviam lá. Ele tinha um forte pressentimento de que não haveria muita diferença se algumas centenas de ghouls fossem adicionados a esses monstros. O Visconde Balchesse estava mais interessado no ninho do diabo, semelhante a uma floresta, cuja população de monstros havia diminuído em grande parte pela força de extermínio de 1000 homens, já que não havia mais nenhum monstro poderoso vivendo lá. Se o resto dos monstros fosse caçado e magos fossem contratados para purificar a mana contaminada lá, havia uma chance de que este ninho do diabo pudesse ser transformado em uma próspera fazenda. Com pensamentos como esses passando por sua mente, ele não tinha muitas células cerebrais sobrando para se preocupar com os ghouls e Dhampir. É pensar que eles iriam fugir, com uma expressão como se tivesse engolido dezenas de insetos amargos asterisco. O Marechal Palpape despachou espies para verificar se os ghouls realmente fugiram em direção à cordilheira e então voltou sua atenção para outras coisas. TLN asterisco. Existe uma expressão japonesa que se traduz em algo como se tivesse engolido um inseto amargo, que basicamente significa, usando uma expressão azeda. Nesse caso, tendo engolido dezenas de insetos amargos, significa que sua expressão é realmente muito amarga. Agora que os ghouls haviam escapado, ele teria que entrar em uma batalha política com o ministro das Finanças, que estaria fazendo reclamações como: era realmente necessário um orçamento tão grande? Será que você estava simplesmente planejando usar os fundos da nação para ajudar a purificar o ninho do diabo no território do Visconde e transformá-lo em terra utilizável? Quem mais se beneficiou com esse incidente foi o Visconde Balchesse, cujo território havia aumentado e poderia se beneficiar muito no sentido econômico. E porque o aventureiro que obteve as informações sobre o Dhampir Vandaliel desapareceu prontamente e a expedição terminou em fracasso. Nenhuma das informações que ele forneceu foi registrada nos relatórios escritos. O único lugar em que a informação permaneceu foi nas memórias de algumas das pessoas envolvidas. Na discussão do dia seguinte ao banquete da vitória, Vandaliel contou aos ghouls sobre os humanos que iriam marchar para o ninho do diabo. Naturalmente, a resposta furiosa deles foi: vamos emboscar aqueles humanos. Nós nos tornamos fortes. Não importa quantas centenas de humanos venham, não seremos derrotados. Quando Vigaro levantou seu punho valentemente no ar, muitos dos ghouls concordaram com ele. Seus níveis aumentaram na batalha com os orcs, e mais do que alguns deles também aumentaram de nível. De fato, a força dos ghouls em batalha cresceu substancialmente. No entanto, desculpe, Vigaro. Não podemos vencer esta batalha. Vandaliel declarou que eles não seriam capazes de vencer os humanos. Por que não? Rei, nós somos fortes. Não vamos perder para os humanos. Com você aqui podemos vencer. Por que você está dizendo que não podemos? Vamos lutar contra eles juntos. A opinião dos ghouls parecia ser unânime.
e Vandaliel escolheu suas palavras cuidadosamente ao responder. Sim, nos tornamos fortes. Se os humanos atacassem em número igual ao nosso, venceríamos. Mas ao contrário dos orcs, os humanos farão os preparativos necessários para nos derrotar e entrarão no ninho do diabo de fora para nos matar. Desta vez, somos nós que estamos na defesa. Um ataque surpresa como quando atacaram a aldeia de Bugogan seria impossível. Os humanos reuniriam números e também adicionariam indivíduos de alta qualidade em seu exército. Eles continuarão vindo até nós até que sejamos derrotados. Se derrotarmos a primeira força de extermínio, eles enviarão outra, e se derrotarmos aquela, outra depois dessa. Não haverá fim para isso. Mesmo que a primeira força de extermínio fosse repelida com sucesso, a nação Escudo de Mirg certamente não deixaria um bando de monstros tão perigoso sozinho. Eles definitivamente enviariam uma segunda força de extermínio. Se fosse um conflito entre humanos, haveria movimentos para encontrar um meio-termo e suprimir o conflito neste ponto, mas os Ghouls eram monstros para os humanos. E o Ninho do Diabo ficava a apenas 3 dias de viagem da cidade. Não haveria compromisso. A menos que os Ghouls fizessem algo sobre toda a nação Escudo de Mirg, eles não parariam. Não, o Império Amid interviria antes que Mirg viesse à ruína. Simplesmente não havia fim para isso para Vandaliel e os Ghouls. É como o menino diz. Uma vez que os humanos originalmente reuniram suas forças para exterminar os Noble Orcs, haverá numerosos aventureiros e cavaleiros fortes o suficiente para derrotar aquele chefe Noble Orc. Enquanto Zadiris expressava sua opinião, Vigaro não disse mais nada, apenas rosnou baixinho. Mas mesmo quando Zadiris falou contra a defesa de Vigaro pela guerra, ela tinha uma expressão amarga no rosto. Eles haviam acabado de defender a vila dos nobres orcs. Era natural que ela se sentisse assim. Os Ghouls nem estavam pensando em atacar a cidade humana. Eles ficariam satisfeitos se pudessem continuar vivendo no Ninho do Diabo como estavam até agora. Apesar disso, os humanos os consideravam perigosos e enviavam uma força de extermínio para matá-los. Para os Ghouls era absurdamente irracional. E embora Vandaliel não o demonstrasse em sua expressão, sentiu-se envergonhado. Ele se sentiu amargo por não poder realizar os desejos dos Ghouls que considerava sua família, os Ghouls que o amavam tanto. Se ele pudesse construir dezenas de fortes fortalezas, erguer um muro de pedra ao redor de todo o Ninho do Diabo e formar um exército de milhares de golems, ele seria capaz de proteger este Ninho do Diabo. Temos pessoas que precisamos proteger. Conteúdo patrocinado. A maioria das mulheres resgatadas estava grávida. Eles não estavam em condições de lutar. Claro, também havia Build e as outras mulheres Ghoul que também estavam grávidas de crianças Ghoul. Ninguém queria expô-los ao perigo. Sim, o que queremos é a sobrevivência da espécie. Devemos escolher uma derrota em que salvamos o maior número possível de pessoas em vez de uma vitória em que sacrificamos muitos e apenas alguns sobrevivem. Tareia. Enquanto Tareia falava com um suspiro, o desejo de guerra dos Ghouls diminuiu completamente. Ainda havia muitos que realmente queriam lutar, mas Zadiris era inteligente, Vigaro era silencioso e Tareia estava convencido. Nesta situação, os Ghouls cuja sociedade foi fundada respeitando os poderosos não podiam expressar suas objeções e simplesmente tinham que concordar. Mas o que faremos a partir de agora? Esconder seria impossível, e mesmo se fossemos correr, Ghouls precisavam de um Ninho do Diabo para viver. As capacidades reprodutivas dos Ghouls declinavam ainda mais fora dos Ninhos do Diabo e não haveria presas suficientes para alimentar essa população. Também seria provavelmente impossível para eles cultivar a terra de repente para começar a usar a agricultura para a alimentação. Eu tenho uma ideia de onde podemos escapar, embora seja um pouco longe. No entanto, como Vandaliel explicou sobre o Ninho do Diabo encontrado pelos insetos mortos-vivos que ele havia lançado caso os Ghouls fossem incapazes de derrotar os Noble Orcs, o problema de onde eles escapariam foi resolvido. O destino deles era a ruína do Ninho do Diabo, além da borda oeste da Cordilheira Bondar. O melhor de tudo, ele descobriu que havia mortos-vivos naquele Ninho do Diabo. Por causa da habilidade Death Attribute Charm de Vandaliel, eles se tornariam aliados instantaneamente. Com isso resolvido, as discussões acabaram rapidamente e os Ghouls imediatamente começaram a se preparar para a grande jogada. O primeiro passo foi desmatar o Ninho do Diabo a ponto de extinguir os Ents que aqui viviam.
Vandaliel usou a madeira reunida para fazer carruagens amaldiçoadas, uma após a outra. Parece que tenho muitos Kouais asterisco agora ponto. TLN asterisco. Para quem não sabe, Kouai significa júnior, ao contrário de senpai, que significa sênior. Os espíritos usados para essas carruagens eram os dos Ox e outros monstros que eles mataram em grande número há vários dias. Então eles não possuíam habilidades como direção precisa, mas enquanto fossem carruagens robustas que se moviam em seus próprios, isso bastava. E então as aventureiras completaram sua transformação em Ghouls. Eles nem tiveram a chance de se acostumar com seus novos corpos antes que eles e as mulheres grávidas fossem colocados em carruagens para deixar o ninho do diabo. Vandaliel havia confirmado que não havia espiões na direção da cordilheira usando lêmures e insetos mortos-vivos, então não foi uma partida particularmente apressada. E então era abril. Mais de um mês se passou desde que os Ghouls deixaram a floresta do ninho do diabo. Como parte do grupo líder dos Ghouls, Vandaliel estava sentado na carruagem de Sam. A estrada era íngreme, mas a jornada estava indo bem, exceto por 3 problemas. Surpreendentemente, a cordilheira não é nada de especial. Ponto. É engraçado dizer isso completamente envolto em peles. Ponto. Roupas de frio para cruzar a alta cordilheira foram feitas com peles de animais que eles caçaram na floresta do ninho do diabo. Ghouls eram muito mais estáveis que os humanos, então eles não eram afetados pela doença da altitude. A energia dos Ghouls havia diminuído um pouco por ter deixado o Devil's Nest, mas isso foi compensado pela habilidade Strength Followers de Vandaliel. Os alpinistas da Terra questionariam se seu equipamento atual era suficiente, mas poderiam dizer com orgulho que sim. A única coisa com maior probabilidade de ser um problema do que seus equipamentos ou materiais era a estrada. Eram frequentes os caminhos íngremes e as falésias que até os montanhistas teriam de arriscar a vida para escalar. Rapaz, vou deixar a estrada para você. Ponto. Ok. No entanto, desde que a mana de Vandaliel não acabasse, não era um problema, afinal. Depois de transformar a superfície da montanha em golems, ele poderia apenas usar criação de golem para fazer estradas pelas quais as carruagens poderiam passar. Se as estradas fossem estreitas, ele as tornaria mais largas e se houvesse penhascos íngremes, ele cavaria túneis através deles. A princípio, Vandaliel pensou em usar criação de golem e sua mana para forçar seu caminho através da cordilheira, abrindo um túnel sob ela em vez de tentar atravessá-la. Mas um túnel grande o suficiente para caber nas carruagens poderia desmoronar, e haveria grandes problemas se eles encontrassem uma reserva de água subterrânea. Então ele decidiu contra isso. E não muito depois que os Ghouls passaram, as estradas voltavam a ser caminhos estreitos e penhascos íngremes. Preocupado que a nação do escudo dos espiões de Mirg pudesse descobri-los, Vandaliel fez com que eles não pudessem ser seguidos e isso acabou sendo um grande sucesso. De fato, vários dias depois, os Pis despachados pelo Marechal Palpap cerca de um mês atrás de Vandaliel e os Ghouls estavam no sopé da cordilheira. Eles decidiram que mais perseguições seriam impossíveis e voltaram para a cidade. Então, se havia algum problema, eles eram ataques de monstros, cuidando dos Ghouls enfraquecidos e a chegada de bebês.